Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Fernanda Barros, sou professora adjunta do Núcleo de Políticas Públicas em Direitos Humanos, NEPDH. Bom, hoje nós vamos versar sobre o curso Branquitude e as Raízes do Racismo. Para entender esse processo de construção do conceito de branquitude e a própria ideia de raízes do racismo, as raízes do racismo, a gente precisa entrar nessa seara que a gente pode chamar de pensamento social brasileiro. É interessante trazer esse marco histórico e sociológico para entendermos como as práticas sociais se encerram quanto ao racismo. A influência do pensamento social brasileiro é basicamente do contexto europeu e norte-americano. Justamente em meados do século XVIII e XIX, os teóricos franceses, principalmente do campo francês e norte-americano, começaram a construir ideias a respeito da humanidade, a respeito das relações humanas e das construções do homem em sociedade. Então, nesse processo, a gente tem, enquanto marco identitário, o marco ideal, o autor Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele faz parte dos iluministas, ele começa a tecer uma ideia de uma humanidade única e universal. Ele tem uma ideia fraternal da humanidade, no qual todos os homens partiriam do mesmo tronco e teriam a capacidade de desenvolvimento social. Então, as particularidades, as diferenças entre os homens seriam ínfimas, haja vista que haveria uma ideia de fraternidade entre os homens. Então, uma ideia quase cristã dessa percepção da humanidade. Então, a diferenciação que vai ser concebida, ela vem justamente a partir do século XVIII e XIX, com o racismo científico. A gente chama de racismo científico porque eram teorias racialistas, eram teorias que acomodavam a ideia de raças e subraças. Essas teorias, elas têm uma série de diferenciações dentro delas mesmas, eram emprestadas da biologia, tomavam de empréstimo algumas análises da biologia e começavam a implementar no campo das relações humanas e na leitura em relação aos homens. Então, você tem duas correntes do pensamento, uma delas é a monogenia e a outra é a poligenia. A monogenia, ela parte do pressuposto que haveria uma única raça possível ou capaz de chegar ao ápice da civilização. E essa raça única é a raça branca ariana. A raça ameríndia e africana, elas teriam que caminhar por um processo evolutivo, o evolucionismo cultural e social, até chegar, de fato, a essa evolução da raça ariana. Então, a raça branca, a raça ariana, seria, para essa corrente de pensamento, o tipo ideal, seja pelas suas capacidades físicas e mentais. Então, dentro desse reduto estariam os homens brancos, altos, nórdicos, europeus, de olhos azuis ou olhos verdes, cabelos loiros. Essas seriam expressões desse homem branco, dessa raça superior, né? E nesse mesmo compósito, de uma forma diametralmente oposta, estariam a raça negra e a raça indígena, ou africana e ameríndia. Essas outras duas raças, elas teriam que caminhar nesse processo evolutivo até a escala final, que seria a raça branca. Então, enquanto elemento de comparação, estaria essa raça branca ariana. Essa primeira corrente do pensamento, ela é denominada, como eu disse anteriormente, como monogenia. Então, você tem Louis Agassiz, Galton, dentre outros autores que vão traçar essa leitura. É interessante que nessa corrente, a monogenia, ela entende que em algum momento essa raça ameríndia ou africana, ela tem de chegar ao ápice da civilização, a partir desses processos históricos evolutivos e com a acomodação da tecnologia. Uma outra corrente do pensamento dessas teorias racialistas é a poligenia. A poligenia já vai entender que existiam múltiplos centros de desenvolvimento social e humano. Então, desses múltiplos centros de formação humana, ela entenderia que existiria a raça branca, a raça ameríndia ou indígena, a raça negra ou africana. Dentro desse contexto da poligenia, e ela toma de empréstimo a ideia do darwinismo social, ou seja, a ideia de Darwin, da sobrevivência do mais apto, ela toma de empréstimo essa categoria teórica
entende que essas outras duas raças, as raças ameríndia e africana, elas seriam inferiores fisicamente e também psiquicamente. Então, de todo modo, essas duas raças elas seriam incapazes de atingir qualquer formato ou ideia de evolução. E essa raça branca, desde a sua concepção, estaria destinada ao ápice da civilização, à construção de uma boa sociedade com regras e civilidade, aquilo que seria tido como civilidade. Dessas duas correntes, do embate entre monogenia e poligenia, a corrente que ganha maiores adeptos é a poligenia. Então, ela passa a dominar todo o campo europeu e norte-americano. E nesse mesmo embate, você tem ali uma sub-área que nasce nesse mesmo projeto da poligenia, que é a eugenia, boa geração. Eu quer dizer boa, genia, geração. Então, a ideia de boa geração. Mendel também é tomado de empréstimo para análise dessas concepções, na qual, a partir da ideia de hereditariedade, manipulação, quase do código genético, a gente chamaria hoje de manipulação do código genético, mas nesse momento há uma ideia de cruzamento entre raças, ou impedimento, ou interdição quanto ao cruzamento entre raças. Então, a eugenia, ela vai favorecer a ideia de não hibridização, de não miscigenação. Por isso que, no contexto dos Estados Unidos, sobretudo no contexto norte-americano, as leis de Jim Crow, ou seja, de separação, de divisão entre brancos e negros e outras categorias raciais. Então, essas leis de separação racial ou de apartheid racial, também que houve na África do Sul e em outros contextos, elas vão ser implementadas a partir desse ideal teórico. Então, enquanto política pública, essas teorias vão saindo do campo acadêmico e entrelaçando as concepções e práticas do Estado. E aí nasce o Estado concebido sobre a égide do apartheid racial. Então, a eugenia ela vai também apregoar a ideia de esterilização das sub-raças, esterilização dos povos indígenas e africanos, para além da não mestiçagem. Então, essa raça superior, havia entendimento que essa raça superior, ao encontrar ou ao se mesclar ou ter relações sexuais com essa raça inferior, ela estaria fadada à sua degeneração, não só moral, mas também física. Nessa corrente da eugenia, se entendia que essas sub-raças, tomando de empréstimo aí essas leituras, quanto à eugenia e à poligenia, essas sub-raças, elas debilitariam a raça superior, as suas capacidades físicas, morais e intelectuais. Por isso, a ideia da separação entre raças e a interdição e os tabus de casamento. Isso foi um fenômeno bastante perceptível no solo norte-americano e na África do Sul, como eu disse anteriormente. Então, voltando um pouco, no século XVIII e XIX que essas ideias vão ilustrar o pensamento não só desses teóricos, mas vão ser feitas apreciações e análise das pessoas, medições de crânio e tamanho dos corpos, enfim, e vão ser concebidos alguns tratados quanto a como seriam tratados esses povos tidos por subdesenvolvidos ou incapazes de desenvolvimento. Então, você tem ali Lombroso, Arthur Comte-Gobineau, que vai ter uma entrada muito grande aqui no Brasil, um pessimismo muito grande nas suas escritas, João Batista Lacerda, e é interessante o Lombroso que ele está falando ali da Itália, e ele vai começar a pensar o Código Penal italiano e a ideia da incidência do crime ou do criminoso. Na verdade, o Lombroso não está preocupado com o crime em si, ele está preocupado com aquele que produz o crime, ou seja, o ator que vai produzir ou ter propensão à criminalidade. Então, ele vai começar a fazer algumas análises do tamanho do crânio, que vai ser chamada a craniologia, o tamanho do crânio, o tamanho da mandíbula, das orelhas, da testa, e a partir dessas medições, essas medições são feitas nos povos africanos ou ameríndios, aqueles que estavam em processo de migração para o continente europeu, ou eram trazidos enquanto escravos, e Lombroso vai começar a dizer que esses sujeitos tinham propensão ao crime ou à loucura.
e é bastante interessante, a gente vai ver a consequência dessas teorias no campo brasileiro. Arthur Conde Gobineau, ele tinha uma leitura extremamente pessimista quanto à população africana e indígena no Brasil. Ele vai discorrer nas tribunas com uma forma bastante peculiar quanto à presença dos negros indígenas no Brasil e como essa nação teria uma possibilidade de desenvolvimento, haja vista aqui essas raças que se amalgavam. Nesse mesmo compósito, é importante observar que existiam autores, e autores muito importantes dentro dessa ideia do pensamento social, e eu trago esse autor que é do campo norte-americano, que é o Madison Grant, que vai escrever The Passing of the Great Race. Essa obra, ela vai ser uma obra fundamental para a concepção da Ku Klux Klan e foi uma obra fundamental também para a existência e a concepção teórica do Hitler. É ele que vai inspirar o Hitler na produção da obra Mein Kampf. Então, Madison Grant, ele vai tecer uma espécie de tratado genealógico de como surgiu a raça branca e como e aí ele vai localizar a existência dessa raça branca no Egito. Então, a concepção que essa raça branca ela já teria ali um histórico de inteligência dentro da maior civilização do mundo, que foi a civilização egípcia. E ele vai desconstruir a perspectiva que essa civilização egípcia é por si só negra. Então, ele vai desconstruir e vai criar ali comprovações dentro do campo da antropologia, e lembrando que naquele momento a ciência era considerada legítima a partir desses ensaios, dessas premissas que não apresentavam ali uma sustentação de fato, de comprovação. Então, ele vai tecer essas ideias e vai confeccionar, falar desse deslocamento desse homem do Egito para o continente europeu, e vai trazer ali a ideia de uma inteligência, de uma arma bélico, né? Que vai sendo adocicada e vai também criando a perspectiva do branco, dólico, ele usa expressões como dólico, louro, olhos azuis e olhos verdes, como sinais dessa superioridade moral, física e intelectual. Então, Madison Grant, ele vai ser um dos autores muito importantes no século XVIII e XIX. Nesse conjunto, você tem também os tratados que foram feitos no território norte-americano, as primeiras leis contrárias à imigração de povos vindos mesmo da Europa ou de outros continentes. E a importância do Madison Grant, ele era um advogado, ele não é, de fato, intelectual ilustrado dentro do campo das ciências humanas, ou seja, antropologia, sociologia, mas ele vai ter uma repercussão muito grande no campo político. E é a partir desse momento que vão haver impedimentos de imigração quanto aos povos do Mediterrâneo, lembrando ali os italianos, os irlandeses, os escoceses, não eram todos os povos brancos que eram aceitos dentro da pátria estadunidense. Justamente porque havia uma leitura também quanto ao determinismo geográfico. Euclides da Cunha é aquele que vai ter essa leitura bastante apregoada em si quando ele escreve a obra de Sertões. Então, dentro do compósito fenotípico do indivíduo, biológico, você tinha uma adequação também quanto ao meio ambiente. Então, quanto mais quente aquele continente, aquele solo, aquele território, maior a possibilidade de uma espécie de loucura do sujeito e que ele fosse regido pelas emoções. Então, as emoções fariam com que aquele sujeito fosse imprevisível. Por isso, esses povos italianos não eram quistos, ainda que você tivesse expoentes gregos escrevendo sobre a própria democracia. Então, perceba as contradições e ambiguidades da própria obra de Madison Grant. Então, um temperamento frio, ele seria, por tabela, ligado a esses indivíduos, a esses homens brancos que estariam localizados em regiões extremamente frias, como os países que eu citei, mas com algumas dissidências, né? Então, existia um tipo ideal, e esse tipo ideal estaria ligado à leitura germânica, aos povos germânicos e aos povos ingleses. Então, teria ali uma concepção dessa branquitude, desse povo, de fato, que encerraria essa raça ariana. Então, haveria uma convergência desse determinismo biológico com esse determinismo geográfico, uma combinação dessas coisas.
Importa para nós que justamente no pensamento social brasileiro, na década de 30, 1930, em meados de 30, uma obra desponta nesse período é Casa Grande Senzala, que é escrita em 33. E aí, só um pequeno apêndice que eu esqueci de dizer anteriormente, se vocês quiserem entender de forma mais aprofundada as teorias racialistas ou o racismo científico, existe uma obra chamada O Espetáculo das Raças, da Lilia Schwartz. É uma obra muito importante que faz uma análise, uma apresentação mais aprofundada, mais densa quanto à influência dessas teorias racialistas no campo brasileiro. Só um pequeno apêndice. E aí, voltando para a nossa década de 30, Gilberto Freire, com Casa Grande Senzala, vai ser um dos autores que vai despontar no período justamente por trazer uma leitura diferenciada desse pessimismo quanto à miscigenação no Brasil. A maior parte dos pensadores do período estão observando, e esses pensadores são estrangeiros também, muitos deles brasileiros, lembrando que a colônia ela vai estabelecendo aos poucos, quando Dom Pedro, de fato, começa a criar a Biblioteca Nacional, a Academia de Letras, enfim, a Academia de Armas, nesse momento que as primeiras faculdades vão chegando ao Brasil. E os filhos desses senhores de terras, esses latifundiários, vão trazendo essa modernização, esse processo de modernização, eles vão acompanhando e enviando seus filhos para Coimbra, inicialmente, e, posteriormente, esses jovens, eles começam a frequentar essas faculdades, não eram universidades, mas, sobretudo, as faculdades de medicina, direito e engenharia, eram as faculdades principais, e dentro dessas faculdades, esse pensamento era o pensamento imperioso, que de fato abarcava e seduzia os sujeitos. Lembrando também que a Igreja Católica e os padres que de fato detinham poder na colônia. A maior parte dos colonos no Brasil, a maior parte dos brasileiros naquele período, no século XIX, enfim, final dos 18, 19, fim da abolição e entrada da República, a maior parte da população era analfabeta. Então, esses filhos de agricultores, esses filhos de ruralistas que de fato vão entrar dentro vão iniciar os seus estudos nas academias. Então, você tem as escolas de Recife, você tem a Bahia, você tem um pouco ali de São Paulo, e você tem o Rio de Janeiro, criando ali as suas primeiras faculdades, com essas leituras oriundas da Europa. Então, nesse mesmo enredo, você tem a figura do Gilberto Freire. O Gilberto Freire era filho de um juiz e, ao mesmo tempo, um latifundiário falido de Recife. Gilberto Freire, ele tem ali um pequeno auxílio, mas ele, de fato, ele vai para os Estados Unidos para fazer o seu mestrado, enfim, quiçá continuar os seus estudos, e ele vai para o Texas, em Waco, né? E ele tem ali o início de uma leitura extremamente pejorativa dessa ideia do brasileiro, uma ideia bastante intrigante, quem seria o brasileiro e o que faria a identidade nacional brasileira. É interessante que, no início da sua obra, Casa Grande Senzala, ele faz uma breve confissão, mas que, analisando de uma forma mais psicanalítica, demonstra que ele tinha uma espécie de pessimismo e ojeriza quanto à representação dos negros brasileiros. Então, ele fala, olha, caminhando nos Estados Unidos, uma certa noite, eu observei que havia marinheiros horrendos como a noite, com aspectos negroides, narizes grandes, e falavam e gesticulavam. Quando vi, percebi que eram brasileiros. Ricardo Benzaquim, em Guerra e Paz, faz uma análise profunda quanto à obra de Casa Grande Senzala. É um grande comentador, se vocês tiverem interesse. Desse modo, Gilberto Freire, ele observa o racismo norte-americano, ele está ali convivendo dentro dos estados mais racistas dos Estados Unidos, e ele tece cartas com outros autores brasileiros desse mesmo período, como Oliveira Viana, que tem um pessimismo muito grande quanto à miscigenação brasileira. Então, ele está ali imbuído dessas temáticas, ele corrobora inicialmente a esse racismo, a essas teses de inferioridade, mas nesse mesmo momento você tem um autor, um antropólogo, Franz Boas, que vai tecer um tratado específico falando desse evolucionismo cultural. O Franz Boas ele vai incorrer naquela primeira corrente que a gente chamou de monogenia. Então, o Franz Boas ele vai entender que existe uma escala evolutiva entre as formações humanas, entre os seres humanos.
Então, ele entenderia que essa ideia, essa concepção de que existiria uma raça pura seria uma grande falácia, justamente porque ele vai, na história também, vai na geografia, e observar que haveriam deslocamentos humanos, desde os esquimós, tanto as tribos indígenas, que esse deslocamento humano produziu ali o processo de miscigenação. Ele observa o território norte-americano e observa a miscigenação dos ingleses com os indígenas, né? E observa que esses indígenas do encontro desses indígenas com esses ingleses produziram pessoas mais fortes, mais altas, mais belas. Então ele começa a trazer uma leitura dicotômica do Madison Grant. Esses dois autores eles estão divergindo, escrevendo para esse público e tecendo ali um embate, né, teórico, intelectual, científico. Então é nesse momento que o Franz Boas ele assiste na Califórnia uma das palestras o Gilberto Freire, estando nos Estados Unidos, ele tem a possibilidade de assistir uma das palestras do Franz Boas, e ali nasce uma ideia, dentro desse conjunto de ideias, que o Brasil poderia sair dessa desordem ou desse projeto de subdesenvolvimento ou de impossibilidade ou de atraso constante que era pregoado por teóricos estrangeiros e nacionais, e ele começa a escrever a obra Casagrande Senzala em 33 a partir desse ponto de observação. Então, ele começa a elevar, não só elevar os índios e os negros, não só do ponto de vista físico, mas também intelectual. Então, ele começa a tecer ali uma outra leitura, um outro prisma de observação desses sujeitos. Então, esse português, para os teóricos do período, como Paulo Prado, Oliveira Viana, Nina Rodrigues, dentre outros, esses teóricos brasileiros eles tinham uma leitura bastante pejorativa desse português, justamente porque esse português estaria numa zona intertropical, então ele não apresentaria o temperamento qualificado ou intelectualidade necessária. Esse português seria aventureiro, ele não seria construtor, laborioso, né? Como diria Sérgio Buarque de Holanda, observando os espanhóis, que seriam ladrilhadores, que construiriam. Esse português seria voluptuoso, ele não teria uma moral católica bastante ratificada, bastante arraigada em seus sentidos. Então, ele teria relações sexuais com indígenas e escravos descomedidamente. Paulo Prado, bastante puritano, bastante católico. O catolicismo era bastante impregnado nessa elite intelectual daquele período, né? Então, o Gilberto Freire ele vai se desvencilhar dessas leituras e vai começar a dar explicações para o formato brasileiro de relações raciais. Então, a primeira coisa que ele faz é dizer que esse português apresentava já um passado plástico, um passado de colonização. Ele vai citar ali a tomada de Ceuta em 1415 com os mouros, né? Já vai falar dessa ideia de encontros da moura encantada e essa mesma transferência, essa ideia de transferência para as índias brasileiras. Então, esse português não teve diferenças de raça ou ele não teve impossibilidade de cruzamento porque essas índias se assemelhavam aos mouros, com seus cabelos longos, morenos e a sua pele dourada. Então, para ele, a escassez de mulheres na colônia brasileira ou no Brasil fez com que esse português se mesclasse em busca de ocupação dessa terra vasta. Então, essa plasticidade do português vai fazer com que ele tenha relações sexuais com essa indígena. E ele vai falar também que esse índio foi parceiro do português no processo de colonização, nas entradas e bandeiras. Então, ele vai tecer uma ideia de amizade, de aproximação, né? E também vai falar desse encontro que se fez no campo da culinária, né? Então, ele vai dizer que a culinária brasileira ela vai trazer um pouco de cada uma dessas raças. E ele vai descolando essa ideia de sub-raça. O que aparece muito nos outros autores, eu vou citar aqui posteriormente, vai sendo depreendido da obra de Casagrande Senzala do Gilberto Freire. Muito pelo contrário, ele vai dizer que a nossa culinária, e ele tira essa ideia de sub-raça, ela é rica justamente porque a culinária portuguesa era pobre. Ele vai dizer que a sardinha e o arroz eram produtos que eram consumidos pelos portugueses, mas traziam uma espécie de fraqueza alimentar e
que o índio vai incrementar com a ideia da pamonha, enfim, não só a ideia da culinária, mas também remédios medicinais que os índios conheciam por entendimento da natureza, trariam ali bastante benefícios para o português. E também no campo da pedagogia infantil. O Gilberto Freire vai tecer a ideia que os portugueses eram deveras rígidos à criação das crianças. E esses indígenas, na forma de tratar os seus filhos, esse processo vai ser incorporado ao português. Então, a ideia de lendas, o Saci Pererê, o boi, enfim, da cara preta, essas ideias para ele vão ajudar na pedagogia infantil e na suavização desse português que para ele era bastante rígido na questão da criação dos seus filhos. E aí, observando esse negro africano e essa negra africana, e existem ali relações de gênero colocadas na obra de Casagrande Senzala, quando a gente observa com maior acuidade, né? Essa negra, ela é considerada doce ou dócil também. Ele vai falar que essas escravas que vieram para o Brasil eram as escravas mais belas, ele vai citando ali Nagôs, Gegés, Benguela, ele vai trazendo, ele traz as obras também, as pinturas de alguns pintores famosos, e ele vai trazendo essas obras e incorporando essas fotos, ele vai incorporando na obra de Casagrande Senzala, os quadros de Debré, onde tem ali a pintura das escravas, as minas, enfim, Nagôs, Gegés, de diversas tribos, etnias africanas. Então, ele vai falar que para o Brasil vieram os negros e as negras mais belos, mais fortes, mais altos, mais inteligentes. Ele vai trazer ali momentos onde esses escravos africanos dominavam a língua do português, se passavam por fogos, tamanha esperteza. Ele traça a dicotomia desse escravo de ganho e desse escravo do campo, né? Então, ele vai falando que o modo de andar e o modo de falar do brasileiro, ele vem dessa herança africana, né? Essa maleabilidade, né? Essa docilidade, essa forma também de afrouxar a língua portuguesa, né? Então, o que também a Lélia Gonzalez vai falando um pouco da herança africana, como ela é percebida nos dias de hoje, quando a Lélia começa a trazer essas aparições, e aí ela fala do Flamengo, né? Ela vai trazendo ali algumas dessas remanescências, que é exatamente o que o Gilberto Freire vai falar das contribuições desse negro, ele vai falar dessa inteligência do negro em relação a esse português. Ele tece um capítulo, o capítulo 6, especificamente, falando do sadismo e masoquismo desses portugueses em relação aos africanos, né? Ele vai falar da ideia da cura da sífilis, que era tomar uma escrava virgem e a doença ser inoculada. Ele vai falar da iniciação sexual desses meninos da Casa Grande, desses senhores de engenho com as escravas. Ele vai falar das relações de amaziamento, de concubinagem, a escolha dessas escravas mais belas para dentro da Casa Grande e os outros no campo, né? O trabalho no campo. Ele vai tecendo esse enredo, mas de uma forma bastante romancesca, é um ensaio, não tem uma comprovação científica. Esse momento específico do pensamento social brasileiro a gente chama de momento ensaísta, você não tem uma comprovação científica, você não tem ali um momento de testagem, né? O que a gente já conhece hoje, que de fato rege as ciências sociais. Então, ele traz ali qualidades e momentos dessa convergência, ele traz uma ideia da Casa Grande da Senzala enquanto uma metáfora, e a Casa Grande representa esse mundo branco, e a Senzala representa, de fato, esse opositor que é o mundo negro. E aí, nessa convergência, desse processo de confluência cultural, ele vai bastante no campo cultural. Para ele, o entendimento que o brasileiro, de fato, ele traz a sua mestiçagem no encontro não só biológico, e aí há uma exaltação do campo biológico, eu vou trazer isso aí mais adiante, mas, sobretudo, esse campo cultural é que vai fazer uma confluência e vai dirimir ou vai diminuir essas animosidades entre brancos e negros. Ele faz uma menção muito tímida das fugas, ele não fala da existência dos quilombos, muito pelo contrário, há uma omissão proposital do autor em relação às fugas, os embates, enfim, entre senhores e escravos. A narrativa que ele traz os momentos, e aí ele fala muito dessa questão do gênero, ele não traz aí retórica de gênero,
mas que a gente observa hoje com as leituras desse processo de diferenciação de gênero, raça, enfim, ele traz essa leitura que essas mulheres brancas tinham momentos de retaliação em relação às escravas mais belas, e a supra-sumo da ideia do autor quanto a essa tese da democracia racial, essa palavra não existe dentro da obra do autor, a democracia racial. As leituras que são feitas a posteriori é que vão impregnar a obra de democracia racial. O autor não escreve esse conceito, mas as falas que vão saindo desse processo, dessa obra, é que vão condecorar a ideia de democracia racial, e vocês também vão entender por quê. E aí, a grande ideia, o suprassumo do Gilberto Freire, ele acontece quando há um entendimento que, após essa finalização nessa lei do sexagenário, que esses escravos idosos ou essas amas de leite são incorporadas às famílias brancas dos senhores portugueses como entes queridos e são tratados enquanto iguais, aí ele não traz os números, enfim, desse processo. E ele entende que é nesse momento que houve ali uma mitigação, uma suavização desse embate que foi o processo de colonização escravocrata no Brasil. Então, primeiro, esse índio, ele foi parceiro, ele foi amigo desse português, ele foi desbravador junto com esse português nessa nova terra. Então, há uma explicação dessa miscigenação para o Gilberto Freire, que era a escassez de mulheres na colônia, e por isso esses encontros sexuais com essas escravas e com essas indígenas. Há uma ideia de uma beleza muito grande dessas negras, essa forma de andar, esse rebolado, que faria com que esse português ficasse seduzido a não só ter relações sexuais, mas nutrir algum apreço por esses escravos, e quando, de alguns momentos, quando esses filhos eram concebidos, muitos deles não eram registrados, mas alguns deles sofriam uma espécie de apadrinhamento e reherdavam essa fortuna desse senhor de escravos ou desse senhor de engenho. Então, é nesse momento que o Gilberto Freire fala que essa zona de contato, essa aproximação entre a Casa Grande e a Senzala, gerou uma zona de contato íntimo que é diferente ou foi diferenciado do campo estadunidense. Então, ele está observando o contexto brasileiro e fazendo uma comparação com a apartheid racial estadunidense. Por isso, ele consegue tão facilmente elaborar essa ideia de democracia racial. Então, por isso, ele consegue criar essa ideia de proximidade entre elementos, entre indivíduos antagônicos. Então, a raça não seria um impedimento ou não seria um tabu de aproximação entre sujeitos distintos. Então, está aí a ideia da obra de Casagrande Senzala, em breves palavras, né? E desse momento nasce essa concepção da democracia racial. As leituras que vão sendo feitas a posteriori vão impregnando a obra da ideia de democracia racial. Mas ao ler a obra como um todo, não há em nenhum momento a expressão democracia racial. É interessante que nesse período todas as obras sinalizavam para o contrário. Paulo Prado, Retrato do Brasil, ensaio sobre a tristeza brasileira. Ele é também um cafeicultor muito rico, historiador, influenciado por outros historiadores bastante pessimistas também quanto à questão da raça, quanto à questão da miscigenação brasileira, porque estão imbuídos desse racismo científico. Paulo Prado, ele é de São Paulo, então ele está olhando o desenvolvimento de São Paulo em relação às demais regiões. Ele observa a moral católica, que foi bastante frouxa para ele dentro da colônia brasileira. Ele observa o contexto estadunidense, a ética protestante, como há uma divisão, uma separação por estamentos e raça na sociedade estadunidense, e o apreço pelo trabalho. Ele observa que o brasileiro ele vai apresentando alguns males, enquanto um médico, embora ele não fosse um historiador, enquanto um médico ele começa a tecer algumas doenças para a sociedade brasileira, quanto à ideia de civilização do povo brasileiro. Então, ele entende que esse brasileiro seria deveras preguiçoso, ele teria um apreço muito grande pelo sexo. Para ele existe não só um gasto de energia psíquica e física em relação ao sexo, mas e também uma ausência de trabalho, um ethos laboral. E para ele a região, o único local onde se salva, onde teria apresentado um outro movimento seria São Paulo. Ele está ali olhando para aquele processo da cafeicultura e o escoar desse capital econômico para o processo de industrialização, de fábricas e luz e máquinas a vapor, enfim, ele está falando ali de São Paulo.
e ele está olhando essa colonização, esse passado escravocrata, e como as pessoas reagiriam a esse capitalismo que estaria entrando na sociedade brasileira na década de 20, 30 e 40 em diante, como a população brasileira reagiria a esse processo. E esse português, para ele, não é o tipo ideal branco, muito pelo contrário. Ele traça a ideia que esses portugueses que vieram para o Brasil eram ladrões, aventureiros, e ele tem essa ideia de escória da Europa, né? Então, essa escória da Europa, esses padres eram amorais, tinham relações com escravos. Isso é interessante que isso aparece também na obra do Gilberto Freire, mas o Gilberto Freire não tem essa matriz tanto ideológica quanto ao catolicismo. Ambos são influenciados pelo historiador Capistrano de Abreu. Era um grande historiador que juntava vários documentos, enfim, relatos oficiais, e que é um historiador que influencia basicamente todos os autores do pensamento social brasileiro da década de 30 em diante. Então, o Paulo Prado ele tem esse olhar bastante prejudicado ou bastante pessimista em relação à miscigenação brasileira por esses produtos que vão sendo produzidos. E ele diz que existiria uma tristeza no brasileiro, uma tristeza desse processo de colonização, porque seria uma terra habitada por pessoas incapazes de produzir algo voltado ao trabalho e à evolução social, ao desenvolvimento social, urbanização e a própria ideia de regras, de moralidade. Paulo Prado, como um católico, ele tem uma percepção muito aguçada contra a moralidade, o que pode ou não pode ser feito. Dando prosseguimento a esses autores do pensamento social brasileiro, você também tem o Nina Rodrigues, um dos autores que vão ter um pessimismo muito grande quanto à raça negra, ele está olhando para a Bahia, pelo grande quantitativo de negros na Bahia e a problemática que isso vai trazendo quando ao pensamento da evolução do país, ou seja, essa condição de subdesenvolvido, o que produziria, o que o Brasil seria no futuro. Lembrando que um autor que desponta, que é bastante esquecido, que é antes desse processo de pensamento social brasileiro, que escreve no século XVIII, é o Joaquim Nabuco, ele já vem traçando ali um problema quanto ao legado da escravidão para o Brasil. Então, já observa que vão haver consequências para a população negra. E aí, virando a chave na década de 50, a gente tem o Projeto Unesco. O Projeto Unesco observando o apartheid racial nos Estados Unidos e as guerras produzidas sobre o estandarte da raça, ela propõe aos nossos cientistas e antropólogos e médicos, enfim, do contexto brasileiro, que façam pesquisas quanto à ideia de democracia racial, para que, de fato, ratificassem, confirmassem a tese da democracia racial brasileira. Florestan Fernandes e Roger Bastide vão escrever de forma contrária, vão dizer que existe racismo e preconceito no Brasil. Eles vão atestar que esse racismo, de fato, esse preconceito racial, ele está ligado à percepção do negro, esse segundo processo do capitalismo, que seria a ideia do trabalho pago, e para ele vai haver uma ausência de entendimento dessa população negra pós-escravidão e a sua entrada tardia, e essa competição com o imigrante. Thales de Azevedo vai estar olhando da Bahia e vai confirmar que existe democracia racial no Brasil. Horaci Nogueira está falando ali do Sul, com Fernando Henrique Cardoso, que existe, de fato, preconceito racial. Virgínia Bicudo vai falar, junto com Neuza de Souza Santos, sobre essa questão, e aí são autores marginais ao Projeto Unesco, não vão ser pagos pelo Unesco, mas vai falar do problema do racismo no país. O Gilberto Freire e René Ribeiro vão estar do Recife, Pernambuco, confirmando novamente essa ideia da democracia racial. Costa Pinto vai utilizar os dados do IBGE acerca da desigualdade no país, está falando aqui do Rio de Janeiro. E Guerreiro Ramos, um autor marginal, vai tecer inúmeras críticas quanto ao Projeto Unesco e também aos produtos, as teses e pesquisas que vão ser publicadas quanto ao Projeto Unesco, alinhadas à democracia racial ou refutando a ideia de democracia racial. Vale dizer que aí na década de 70 você tem os primeiros estudos com dados estatísticos. Então vai entrar a categoria branco e não branco dentro dessas próximas produções. E aí entra uma etapa das ciências sociais que a gente chama de um ar mais científico, onde a predominância de tabulações, enfim, de dados, leituras. A escola de Chicago vai ser uma escola que vai
ser tomada de empréstimo justamente por esse projeto negro, onde as ciências sociais tomam mais corpo. Então, nesse movimento, você tem a militância negra fazendo várias passeatas por todo o país com uma agenda de petições contra o mercado de trabalho, morte da juventude negra, enfim. E esses dados vão ser confirmados com Carlos Rasenbalg, com a obra Discriminações e Desigualdades Raciais no Brasil. É ele que, sem querer, estudando a questão da educação, ele é um argentino que vem para o Brasil, estuda no IESP, está tentando entender a educação superior e quem está dentro da inclusão social, e ele começa a trazer esses dados de IBGE e começa a perceber que os negros, né, pretos e pardos, estão de fora desse processo produtivo, desse crescimento econômico que houve no momento da ditadura militar. Então, nesse momento que ele entende que a mobilidade social, ele escreve essa obra e traz esses resíduos em dados estatísticos, ancorado em dados estatísticos e percepções sociológicas, ele entende que, de fato, o grupo negro, ele está abaixo, nessa competição, ele está abaixo dessa distribuição de riquezas, de bens e serviços. Então, ele entende que essa mobilidade social ela não acompanha a população negra. E ele traz uma refutação que é contrária ao Florestan Fernandes, que entendia que à medida que esse negro ele se colocasse nos postos de trabalho escolarizado, ele sofreria mobilidade social, porque para Florestan Fernandes o mercado de trabalho não seria racista. Carlos Rasenbalg vai dizer que o mercado de trabalho se comporta da mesma forma que a sociedade. Então, se a sociedade é racista, o mercado de trabalho vai se comportar da mesma forma. Ele escreve essa obra junto com Nelson do Vale Silva. E aí você tem os acadêmicos negros e as suas produções com os relatórios que vão fortalecer o embate e a agenda da militância negra, como Marcelo Paixão, Lélia Gonzalez, que vai trazer a ideia do feminismo negro, sexualidade, o conceito de latino-americanidade. E a gente tem uma virada também dessa chave, que são os estudos atuais, que não vão mais aceitar essa ideia de brancos e não brancos. Há um rompimento aí, a partir da década de 90, de 2000, esse conceito de branquitude, né? E aí vai trazer ali essa conferência desse racismo estrutural e institucional. Então, essa desqualificação, dessa ideia de uma construção em relação aos espaços e como essa branquitude se dissemina e como ela hierarquiza as relações sociais e raciais, né? Então, esses estudos afrocentrados, afrocentristas, que tem um eco muito grande, né, a partir das leituras sobre Dubois, das vozes de Dubois, Steve Biko, Frantz Fanon, os nossos autores africanos, angolanos, que vêm para o Brasil, como a Kabengele Munanga, Molefe Azante. Então, autores que vão trazendo uma leitura quanto a essa conscientização dos postos de poder dessa branquitude, né? Então, esse revés, essa análise do negro enquanto alienígena, que o Guerreiro Ramos vai falar de uma forma bastante acertada, essa análise da branquitude, ela começa a ser rasgada, ela começa a ser refutada pela população como um todo. Então, essa conscientização e ao mesmo tempo, essa negação desse privilégio vivido pelo indivíduo branco, né? Então, essa hierarquia, essa vantagem estrutural em relação aos negros que seria dada essa tese da branquitude. Então, se iniciam agora as leituras com essa refutação, essa branquitude, o entendimento e identificação de como essa branquitude se coloca no poder e como ela se desdobra no poder, né? Como ela consegue fazer com que as suas gerações se perpetuem no poder. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, eu acredito que já tenha extrapolado, como é que está? Como é que está, Lucas? Ok. Chegou nos 10, mas eu acho que dá para ir mais um pouquinho. Ok, então é nesse momento que você tem alguns autores, como Frankenberg, que é um estadunidense que começa a estudar a fundo essa ideia da branquitude também, né, dessas práticas desses indivíduos brancos, nos seus lugares de fala, dessa reafirmação enquanto condição ideal e única de ser humano. Então, esse ponto de vista, né, que vem muito do Frantz Fanon, peles negras com máscaras brancos, né, o Dubois, Steve Biko, que fala da aceitação do negro em sua cor, em seus cabelos, e não só a sua cor, seus cabelos, sua pele, enfim, esse mundo que precisa ser aprendido por esse negro, por essa negação construída pelo branco. Então, essa ideia de superioridade do branco e inferioridade do negro passa a ser desconstruída, sobretudo pela psicanálise com o Frantz Fanon. Então, essa desconstrução. E, ao mesmo tempo, a construção também de como se dá essa separação, essa divisão entre as raças. Então, esse tipo ideal da branquitude começa a trazer um outro conceito que a gente pode chamar da branquidade.
ou seja, esse lugar de vantagem estrutural nas sociedades estruturadas na dominação racial. Então, a branquidade, né, segundo esse historiador o Frankenberg, ele seria um ponto de vista, um lugar a partir do qual nos vemos e vemos os outros e as ordens nacionais e globais. Então, a branquidade, segundo esse autor, é comumente redenominada ou deslocada dentro das denominações étnicas ou de classe, como lugar de privilégio. A branquidade ela não é absoluta, né, como se pensaria, mas, de fato, ela tem ali, ela é atravessada por uma gama de outros eixos de privilégios e subordinação relativos. Esses não apagam nem tornam irrelevante o privilégio racial, mas o modulam ou modificam. Então, a branquidade, em linhas gerais, ele é o produto da história e uma categoria relacional. Com outras localizações raciais, não tem significado intrínseco, mas apenas socialmente construído. Nessas condições, os significados da branquidade têm camadas complexas e variam localmente entre os locais. Além disso, os significados podem parecer simultaneamente maleáveis e inflexíveis. Dito de outro modo, trazendo para a realidade brasileira, a gente entende que a branquidade ou a branquitude são conceitos distintos, mas, enfim, essa ideia de branquitude ela é bastante definida no território nacional. Quando se criam condições de progressão da população negra, essa branquitude, esses indivíduos brancos, eles começam a tentar se acomodar nessa zona de privilégio que já é intergeracional, ou seja, já é uma tradição desses grupos. Então, quando esse equiparativo de poder, quando essas relações de poder começam a se desconstruir por parte do grupo branco, ele começa a tecer uma apropriação da agenda ou dos produtos ou dos progressos que essa população negra vai adquirindo. Mas essa branquitude, de fato, ela tem práticas, né, conscientes e inconscientes, refletidas ou não, que vão condecorando essa ideia do racismo. Então, essa pauta antirracista, de fato, ela consiste na disputa do poder. Então, essa pauta antirracista de acomodação, de uma luta contra a branquitude e a branquidade, que são todo esse campo ideológico que não está nu, não é desnivelado, né, não está posto às claras, né? Esse campo de embate é um produto profícuo, mas, ao mesmo tempo, difícil de ser inteligível. De fato, a prática do racismo existencial, a prática do racismo em relação aos negros e aos descendentes de africanos aqui no Brasil, é que vai trazer essa experiência do racismo, mas que vai trazer como se dão essas práticas racistas, entendendo que o racismo brasileiro ele é por negação. Então, o Brasil, de fato, ele tende a dizer que não é racista, mas ele tem práticas racistas que provocam esses privilégios, essas tradições, esse acúmulo intergeracional de hierarquização e privilégios socialmente construídos. Então, vale essas diferenciações de raça ou de fenótipo, que no Brasil consiste no fenótipo, essas diferenciações elas são bastante aprazíveis nesse construto que a gente chama da branquidade, ou seja, essa ação consciente para fora do comportamento hegemônico, de expulsão do outsider. Então, outsider entendendo aqui enquanto negro africano e seus descendentes. Então, esses privilégios que foram esquematizados desde o processo da colonização, ratificados ideologicamente, como eu disse, pelo pensamento social brasileiro, eles começam a ser desnudados. Mas, ao mesmo tempo, o próprio sistema ele vai criando formas e mecanismos de manutenção desses privilégios. De fato, a gente tem avanços no que tange ao campo das políticas públicas com recorte racial, mas entendendo que essa branquidade, né, ou essa branquitude, né, ela vai trazer ali alguns traços dessa identidade racial do brasileiro que pende ou tende a de fato, ratificar ou confirmar esses pontos de estratificação ou hierarquização racial. Então, as hierarquias elas ainda estão presentes, ainda que se faça um relato quanto a esse passado de negritude no sangue, né? Se faz esse relato, olha, eu tenho um avô negro, mas, de fato, o entendimento desse sujeito não é que, de fato, ele é negro, o entendimento é que ele é branco, mas nessas disputas por recursos escassos, o momento de apresentação quanto ao fenótipo negro vai ser feito, mas o ideal ali não é condecorar ou afirmar a identidade negra, muito pelo contrário, é fazer com que esses privilégios continuem na mão hegemônica do grupo opositor. Bom, eu termino por aqui,
dei uma corrida, né, enquanto fenômeno patológico, acho que a gente tem que observar enquanto uma patologia também, né? Dei uma corrida, infelizmente não pude ser mais né, longa, prolixa nesse processo de discussão aqui, mas agradeço muito e espero que tenha sido bastante prazeroso, né, discursar sobre o pensamento social brasileiro, sobre a sociedade brasileira, esses resquícios da escravidão e da ideologia também do racismo científico, que hoje não é mais científico, mas tem as suas linhas ali de dominação também. Então, muito obrigada a todos.